Olá, hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, contudo vamos abordá-lo de uma forma tranquila, nos levando apenas a questionar e refletir sobre uma melhor solução. Para iniciar, eu te faço uma pergunta. Você já imaginou se cada estado do Brasil fosse uma empresa, ou até mesmo uma nação? Como seria? Será que todos seriam lucrativos e bem-sucedidos? Ou alguns estariam em crise com dificuldades financeiras? Bom, já adianto que isso não está relacionado a separatismo, política ou nada do tipo. Essa não é a ideia do canal. Na verdade, se trata da forma de governo adotada por nós, que implica na gestão e gerenciamento do dinheiro pago à União e recebido por cada estado. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Vamos fazer uma análise referente ao volume de receitas em forma de impostos gerados por alguns estados, em comparação com o volume que receberam da União para manutenção e investimentos. Vamos analisar os dados do último ano disponibilizado pela União. A título de exemplo, pegamos alguns estados para entendermos de forma clara como funciona o gerenciamento dos recursos. Começamos pelo estado do Acre, Alagoas e Amapá. No ano de 2021, esses estados contribuíram significativamente menos do que receberam. Veja o estado do Acre, por exemplo. Arrecadou menos de R$1 bilhão, em contrapartida recebeu mais de 5. Ou seja, recebeu mais de 700% daquilo que arrecadou no ano de 2021. Em contrapartida, temos alguns estados como Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que contribuíram mais do que arrecadaram. O maior abismo apontado está no estado de São Paulo. O estado foi a entidade federativa que mais contribuiu, com cerca de R$500 bilhões. Em contrapartida, recebeu pouco mais do que 47 bilhões, ou seja, apenas 9% daquilo que foi enviado retornou para os seus cofres. Isso acaba gerando uma inversão de valores, onde quem menos contribui, recebe mais. Em contrapartida, quem mais contribui, acaba recebendo menos. Isso é perigoso e pode desestimular as iniciativas para o crescimento econômico. Mas por que isso ocorre? Bom, o Brasil, assim como outras nações, vive em um regime federativo. Isso significa que tanto o governo como os recursos públicos do país deveriam ser descentralizados e compartilhados entre os municípios, os estados e a União, para que as demandas do povo brasileiro fossem atendidas. O objetivo da Constituição de 88 era claro: permitir que o Brasil aproveitasse a principal vantagem da forma federativa de Estado, que é a adequação das leis e instituições do país às necessidades específicas de cada região. Para alcançar esse objetivo, é fundamental que os estados e municípios disponham de recursos financeiros próprios e tenham amplas prerrogativas legislativas para resolver os problemas locais e planejar o desenvolvimento da região. Desde 1988, muitas coisas não saíram como planejado. A luta contra a crise, a inflação, a dívida externa e o crescente inchaço da máquina pública federal facilitaram o modelo centralizador em detrimento dos estados e municípios. Embora a inflação e a dívida externa tenham sido controladas, a concentração de poder nas mãos da União continuou crescendo e a dívida interna pública aumentou, mesmo com o aumento da carga tributária. O modelo extremamente centralizador prejudica severamente a autonomia dos estados e municípios. Os recursos arrecadados ficam concentrados na União, enquanto os estados e municípios possuem mais obrigações do que recursos disponíveis para cumpri-las. Mas o questionamento que fica é: será que os recursos que a União distribui aos estados não é suficiente? Vamos analisar de forma macro o tamanho da dívida dos estados do Brasil. Obviamente iremos pegar o estado de São Paulo, pois visivelmente é o mais afetado. O estado detém mais de 250 bilhões em dívidas, o que representa mais de 126% da sua receita líquida. Isso não era para ser tão alarmante, já que o estado arrecada quase 2 vezes esse valor, cerca de 450 bilhões de reais. Mas o ponto crucial é que recebe por volta de 40 bilhões de reais de votos da União, ou seja,
a conta não fecha. Em contrapartida, o estado do Acre, que recebe mais de 700% daquilo que arrecada, ainda continua tendo dívida, mas de certa forma controlada, tendo em vista que o valor é de 2,8 bilhões e recebe mais de 5. Eu falei no início que o assunto era um pouco polêmico, mas vamos dar sequência, isso daí é para nossa reflexão e para crescimento do nosso país. Como seria se essa mudança ocorresse? Bom, esse tipo de mudança legislativa não acontece de uma hora para outra. É necessário que tenhamos um planejamento voltado para que esses estados sejam autossustentáveis. A desigualdade na distribuição de renda de forma proporcionalizada gera impactos significativos na vida das pessoas que vivem em estados que arrecadam mais, pois um dos impactos da alta arrecadação está diretamente ligado a economias mais robustas, que por sua vez impactam em custo de vida mais elevado. Tendo em vista que nem todas as pessoas neste meio têm o mesmo poder aquisitivo, fica a cargo do governo garantir o acesso a serviços básicos em contrapartida da alta arrecadação. Mas isso é fragilizado pelo Estado não ter todos os recursos que arrecadou destinados para o seu uso. Por exemplo, com uma destinação maior dos recursos em centros urbanos com custo de vida mais alto, o governo estadual poderia obter isenções no transporte público, uma melhoria da rede de ensino, a criação e manutenção de hospitais. Mas você também deve se perguntar, isso não é feito? A União não distribui os recursos para que isso seja feito? Bom, eu te retorno a pergunta, parece estar funcionando onde você mora? Pois estamos próximos a chegar a 40 anos, desde a criação da legislação, e o que vemos é a União cada vez mais forte e os estados cada vez mais inaptos a gerir a economia de forma ativa e eficiente. Eu te convido a fazer esse exercício de reflexão e repensar a forma como a economia dos estados é gerida. Pense, coloque nos comentários e exponha suas ideias para que nós possamos debater. Também é importante lembrar que a economia de um estado não é uma empresa e, portanto, não pode ser gerida da mesma forma. O objetivo deste tipo de economia não deve ser apenas o lucro, mas sim o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável da região. Portanto, é necessário um planejamento estratégico a longo prazo que leve em consideração não apenas os interesses econômicos, mas também sociais e ambientais. Bom, obrigado por ter chegado até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e aguarde os próximos vídeos que surgirão.